Medo na estrada, ônibus perde freio e passageiro salta do veículo em movimento. E ainda, prefeito de Lusiânia fala sobre a greve dos professores que segue sem avanço nas negociações. Parque da Chapada é fechado por causa de incêndio. Cooperativismo de crédito vem crescendo no Brasil. E agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. Passageiros de um ônibus do transporte coletivo tomaram um susto hoje à tarde. O veículo em que eles estavam perdeu o freio. Algumas pessoas disseram que, por medo, elas acabaram pulando do veículo ainda em movimento. O ônibus fazia a linha Gama-Lusiânia. Nem o motorista e nem o cobrador quiseram gravar entrevista, mas disseram que o veículo apresentou um problema no freio. Esta passageira diz que, com medo, pulou do veículo ainda em movimento. Aí o ônibus veio, quase pega minhas pernas, entendeu? E o pessoal todo desesperado e todo mundo pulando. Um moreninho pulou do outro lado, caiu lá do outro lado. Nossa, foi horrível. Segundo alguns passageiros, o ônibus estava lotado. O motorista parou naquele ponto para algumas pessoas entrarem. Só que o veículo começou a descer desgovernado e o motorista não conseguiu frear. O veículo começou a fazer zigue-zague na pista e só parou depois de cerca de 100 metros aqui no canteiro central. Aí ele pisou no freio, o ônibus não parava. Aí o ônibus saiu descendo isso aqui tudinho, ó. E ele virando o ônibus, jogou para cá, o ônibus cambalhou para um lado, a carreta parou. E aí nós parou aqui, mas foi por pouco. Esta mulher passou mal e precisou de atendimento médico. A concessionária que administra a rodovia prestou os primeiros socorros. No ônibus encontramos pneus carecas. Este estava rasgado e, pelas condições, não deveria estar circulando. Perigo. A empresa G20 afirmou que o ônibus apresentou mesmo falha no freio e foi levado para a oficina. Disse ainda que os pneus foram trocados e ninguém se feriu. A polícia prendeu hoje uma quadrilha especializada no roubo de carros no DF. Os bandidos tinham funções bem definidas dentro da organização criminosa. O carro era roubado no DF e trazido para o entorno. O documento era adulterado e depois o veículo era vendido ou usado para cometer outros crimes. Depois de 3 meses de investigações, 6 pessoas foram presas hoje, 5 homens e uma mulher. Eles chegaram no Departamento de Polícia Especializada pouco depois das 7 da manhã. A quadrilha era especializada no roubo de veículos e a divisão de tarefas era bem clara. Metade do grupo praticava o roubo, sempre com uso de arma de fogo e violência. E a outra metade recebia os carros, adulterava os sinais, falsificava documentos e organizava a venda. Os carros eram roubados aqui no DF e levados para o entorno. Fernando Henrique de Oliveira, de 28 anos, era o chefe do grupo. Ele estava foragido há 2 anos, depois de escapar do presídio de Cristalina, onde já cumpria pena por roubo. Fernando também é integrante de uma facção criminosa que atua nos presídios de São Paulo. Os outros presos são Diego Félix Rodrigues da Silva, de 30 anos, Jardeon Dias Carneiro, de 33, Fábio Júnior da Silva Pereira, também de 33 anos, Lucas Marques Rodrigues, de 18, e a companheira dele, Susan Monique de Carvalho Silva, de 31. Este vídeo mostra o momento em que Diego Félix Rodrigues foi preso em casa. Ele era um dos responsáveis por roubar os veículos, que depois eram repassados para Lucas Marques e Fernando Henrique de Oliveira, o chefe do grupo. Segundo a polícia, foram pelo menos 8 carros roubados pela quadrilha só durante as investigações nos últimos 3 meses. 3 foram recuperados. E quem comprou um desses veículos também pode ser indiciado. Apesar de falsificados, apesar de portarem documentação falsa, todos adquiriam já cientes, até pelo preço que é oferecido. Para a polícia, uma pequena investigação, uma rápida apuração já detecta que teria como cidadão desconfiar, tentar ir atrás para verificar que algo não estava assim completamente claro numa negociação de um carro dessa natureza. Veja a seguir, prefeito de Lusiânia fala sobre a greve dos servidores da educação e ainda a operação de guerra para tentar acabar com o fogo na Chapada dos Veadeiros. 7h20, a gente volta já. E hoje no Jornal Anhanguera, primeira edição, o prefeito Cristóvão Tormin falou ao vivo sobre a greve dos servidores da educação.
mas por uma questão de tempo, a entrevista precisou ser interrompida. Essa interrupção aconteceu bem no momento em que a repórter Thalia Santos trazia questionamentos de alguns pais de alunos. Veja agora o que ele disse sobre essas questões. Thalia Santos. Olá, Giliardi. Para responder os questionamentos dos pais dos alunos que estão preocupados com essa situação da greve, eu converso agora com o prefeito aqui de Lusiânia, Cristóvão Tormin. Cristóvão, obrigado por participar do Jornal Anhanguera. A primeira pergunta é da Roseli Freitas, mãe de um aluno da Escola Municipal Kennedy. A pergunta dela é a seguinte: para onde vai a verba repassada pelo Fundeb, já que o município não tem esse orçamento para fazer o reajuste pedido pelos professores? Dona Roseli, muito importante sua pergunta. Os recursos do Fundeb, 90%, estão indo para pagamento dos nossos professores e o restante, 10%, para pagamento do transporte, parte do transporte e algumas importantes adequações, reformas nas nossas 64 unidades escolares. Mas eu esclareço aqui que os pagamentos estão em dia e a Prefeitura paga antecipadamente. O que ocorre é o reajuste que nós propusemos, o valor que todos estão solicitando, mas a partir de janeiro. Obrigada, prefeito. Agora a pergunta é da Cristina, mãe de um aluno da Escola Municipal, professor Sebastião Machado. Ela pergunta por que o município não conseguiu fazer os reajustes pedidos pelos professores desde 2015. Faltou planejamento? Olha, professora Cristina, nós concedemos aumento em 2013, 2014, mesmo estando na pior crise econômica do país. Isso reflete nos municípios. Mas em 2014 e 2015 foram feitos os reajustes. Agora, em 2017, nós planejamos, haja vista que a crise está cada vez pior, e estamos concedendo o que foi solicitado, não só para os nossos educadores, mas para todos os servidores, daqui uns 2 meses, no início do ano que vem. Ok, obrigada pela sua participação, prefeito. Giliardi. Obrigado, Thalia. E aí existe um impasse, porque a Prefeitura diz que não tem como conceder o aumento pedido pela categoria agora. Isso só no ano que vem. O sindicato da categoria afirma que se não houver uma negociação, as aulas não serão retomadas, ou seja, a greve dos professores vai continuar. Sobre isso, em nota, a assessoria do prefeito diz que os alunos não serão prejudicados e, se for necessário, professores temporários serão contratados. Agora a gente muda de assunto porque o Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade e o IBAMA traçaram uma operação de guerra contra um incêndio que está queimando o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. É a reserva Calunga do povo quilombola. Por causa do fogo, o parque está fechado. 3 aviões-tanque fazem o combate despejando água no fogo. O sobe e desce de aeronaves não para. A cada 5 minutos, os aviões pousam e os reservatórios são carregados. Esse aqui vai levar 1.800 litros. Por terra, brigadistas tentam impedir que as chamas se alastrem e queimem a vegetação que está bem seca. É o brigadista e a aeronave, né? Porque não tem muito efeito, né, o lançamento sem o brigadista lá embaixo, porque ele vai abaixar a chama, né? E o brigadista faz o acabamento. Esse daqui é o aeroporto de Alto Paraíso e ele acabou virando uma das bases das equipes que trabalham nessa operação. No total, 150 pessoas estão envolvidas nesse trabalho para tentar controlar o fogo. O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é um dos maiores do país. Tem 240 mil hectares. O incêndio de agora, que começou terça-feira desta semana, já queimou 8 mil hectares e continua destruindo a reserva de Cerrado. Ano passado, o parque recebeu 65 mil visitantes e agora, por causa do fogo, a unidade está fechada para os turistas. Vai ser aberto assim que o incêndio for extinto e não oferecer mais risco à área de visitação e aos nossos visitantes. E amanhã mais um avião-tanque chega para ajudar a combater as chamas. Intervalo comercial e na volta a gente mostra que o sistema de cooperativa de crédito vem crescendo no país, estimulando muita gente. 7h27, a gente volta já. Você sabe o que são cooperativas de crédito? Elas têm crescido no país. Esse modelo de instituição financeira é formada pela associação de pessoas. Quem participa de uma cooperativa é ao mesmo tempo dono e usuário.
Mais de 50 milhões de pessoas procuraram as cooperativas porque elas oferecem mais vantagens do que os bancos tradicionais. Há cerca de 1 ano e meio, Fabrício se associou a uma cooperativa de crédito. O advogado conta que no início não tinha ideia de como funcionava o sistema financeiro e até tinha um certo receio. Uma certa desconfiança de que não teria os mesmos serviços que eu tenho num banco tradicional. Então achava que não ia ser bem aceito no mercado, né? Mas o advogado logo descobriu as vantagens. Hoje ele usa o cartão de crédito, fez seguro para o veículo e até financiamento. O associado tem 2 benefícios principais. Um, que é ser dono da instituição onde ele confia o seu dinheiro. E o segundo, ele participa na distribuição da sobra. No Brasil, 51,6 milhões de pessoas são beneficiadas direta ou indiretamente pelo cooperativismo. Nos últimos anos, as cooperativas de crédito têm crescido o dobro do sistema financeiro nacional de bancos públicos e privados. É um modelo econômico que visa o crescimento do associado. Somadas todas as cooperativas de crédito, elas compõem a 6ª maior instituição financeira no Brasil. A maior delas hoje administra cerca de 70,7 bilhões de reais. E com o aumento dos associados, a tendência é que elas ganhem força no mercado, até mesmo na hora de uma negociação com um banco. Conhecendo as pessoas da comunidade, isso permite que a gente trabalhe com spreads menores. E esses spreads, eles facilitam e possibilitam que as taxas de juros sejam menores também. O Fabrício está satisfeito com a cooperativa. Ele conseguiu diminuir os custos financeiros e ainda participa dos lucros. Os rendimentos são pagos uma vez por ano e ele, como sócio, tem direito. Então, quando a gente chega lá, os funcionários nos atendem como se nós fôssemos os donos. Esse é um grande diferencial. E em algumas cooperativas de crédito, o investimento inicial é de apenas R$20. Num momento como esse de crise financeira, pode ser uma alternativa de um investimento para quem está buscando essa alternativa, lógico. O Jornal Anhanguera de hoje fica por aqui. Para você, uma boa noite. Outras notícias do estado você vê amanhã cedinho no Bom Dia Goiás. Até amanhã. Tchau.